momento de coragem. A leitura de hoje é Sexo e Força. Ante o sexo, defrontas a vida, fonte geradora de energia, é aparelho pelo qual se expressam os estados de primitivismo e de elevação característicos de cada espírito. A conduta com que o utilizes tornar-se-á motivo de encarceramento ou de libertação para ti mesmo, fator de estímulo e de forças, pode converter-se em central de desgaste orgânico quanto de alucinação. Controlado é dínamo, fomentador de vitalidade e saúde. Em desequilíbrio, infelicita e compromete por largo período. Governado pela mente, que o deve conduzir com respeito e dignificação, às vezes se expressa violento, com o potencial do instinto de que se reveste. Impulso que serve inesperado, sob disciplina, mantém-se em calma, proporcionando bem-estar e alegria. O mau uso de que tem sido objeto é responsável por verdadeiras calamidades para o indivíduo, tanto quanto para o organismo social. Responderás ante a própria consciência pelas induções e seduções sexuais que estimules. O parceiro a quem atrais e encorajas estabelecerá contigo uma ligação psíquica e emocional que não romperás com facilidade. Não obstante, quando saturado dele, interrompas a comunhão física. O que lhe suceda, a partir daí, terás a ver na área da responsabilidade espiritual. Cada criatura é psicologicamente o que remanesce do seu passado espiritual. No que tange ao sexo, a pessoa reflete no presente o comportamento que se permitiu no passado. Por esta razão, as necessidades se exteriorizam de forma variada, esperando educação e vigilância. Desse modo, tem cuidado antes de te comprometeres, evitando enovelares-te nas teias complicadas das paixões brutalizadoras. Da mesma forma, não imponha as tuas necessidades a outrem, no que diz respeito às funções sexuais, liberando-te de futuros remorsos que te consumirão interiormente. O ardor arrebatado sempre cede lugar ao cansaço, à indiferença, ao extenuamento. Dirige as tuas forças genésicas como quem conduz um veículo com freios inseguros, sempre vigilante, canalizando-a para a sustentação das ideias de enobrecimento e das lutas de elevação moral. De forma alguma iludas a quem desejes, promovendo armadilhas e situações que se transformarão em problema para ti mesmo. Esquece o teu sexo como um estímulo do amor, a fim de que este o controle com sabedoria e nobreza. Respeita os companheiros que se te apresentem atormentados ou que se situam em posições diferentes da tua. Não os censure, nem os explore. Todos estão realizando experiências. Uns se edificam, outros retificam, diversos se complicam.
Cada qual sabe quanto lhe custa a situação em que se encontra. Se bondoso para com todos, sem te manteres conivente com ninguém. Se alguém te acusa de desvio de conduta ou de qualquer outra razão, recorda-te de que, o fazendo com autoridade, a si mesmo se complica, pois que qual tal experiência, ambos, os compares, se encontram na mesma faixa vibratória e posição moral. Segue diante, enfrentando a tua luta libertadora, e não odeies ou te deixe desesperar ante as imposições do sexo. Exercita equilíbrio, corrige a onda mental e vence o tempo. E a Joana finaliza assim: confiando em Deus e fazendo o melhor ao teu alcance, lograrás utilizar-te corretamente desta abençoada usina de força que é o sexo a serviço da vida. Que assim seja. Assim seja. E a gente vem para a casa espírita, né, e recebe de início, né, como página inicial, essas palavras aí tão elucidativas e esclarecedoras. E a gente, falo por mim, a gente às vezes se envergonha, né, das nossas atitudes, da gente não ter a coragem, a força, né, de mesmo sabendo, a gente não tomar a decisão certa nas nossas vidas. Eu ontem mostrei para o Carlos, eu procurando as páginas para nós lermos aqui, eu encontrei um resumo de prece, de oração, como a gente queira falar, que diz assim, o título é Senhor, olha por mim. Olha por mim, meu Deus, que tenho dinheiro e sou pobre, que tenho saúde e sou enfermo, que tenho conhecimento do bem e não o pratico, que digo ter fé e vacilo, que tenho luz e não enxergo. Olha por mim, meu Deus. Deus, nosso Pai, o nosso agradecimento pela manhã de hoje, que eu e os meus companheiros aqui, os meus irmãos em doutrina espírita, que possamos expressar a Ti a nossa gratidão. Eu acredito que não temos nada a pedir a Deus, a não ser a coragem para tomar a decisão na hora em que a prova chegar, na hora em que a expiação acontecer. Não vou pedir pelos nossos que ficaram lá fora, porque cada um tem a sua cota, né? Cada um tem o seu momento de ressurreição. O que podemos pedir por eles é força para as decisões serem as mais acertadas, resignação e entendimento. Não vamos pedir pelos enfermos de toda parte, porque da mesma maneira eles estão sendo assistidos, sabemos que a espiritualidade está junto deles. Não vamos pedir a purificação da água, porque essas 3 moléculazinhas aí é o que garante a nossa vida. Então aí está o milagre, aí está o que nós precisamos. Enfim, não vamos pedir, vamos só dizer a Deus nesse momento, muito obrigado, Senhor, pela bênção da vida. E assim que possamos iniciar com muita alegria a nossa reunião da manhã de hoje, depois dessas palavras, né, da Joana sobre o sexo, que a gente pode transportar para a finança, que a gente pode transportar para o nosso convívio com os nossos entes queridos, com os nossos amigos, no nosso setor de trabalho. Então, o que ela falou sobre o sexo, a gente imagina que cada situação vivida por cada um de nós, né, depende somente de nós fazermos a coisa certa. Eu lembro aqui da lei da física, né, que toda ação corresponde a uma reação, né? Na mesma intensidade com que a gente envia, a gente recebe. Se a gente enviar boas palavras, vibrações de amor, com certeza a vida, né, o mundo vai nos devolver isso aí. Mas, do contrário, iremos receber aquilo que fizermos por merecer. E assim nós iniciamos a nossa manhã de hoje, partindo para o Livro dos Espíritos, né, Elton? Vocês me desculpem, gente, eu não sei que vocês têm que pedir nada mesmo, não, porque
Só ver esse sol aí todo dia despontando, só ter a nossa água de cada dia, o nosso teto, o nosso pão de cada dia, o mais depende muito mais da gente do que de Deus, da espiritualidade, do próximo. Somos deuses, né? Somos. Aprendemos assim, todos nós, cada um de nós somos deuses. Só depende da gente. Abrir as nossas portas, nosso coração, vamos apoiar, depende da gente. Né? E dá uma emoção na gente tão grande, né, quando a gente vem dentro da gente esse sentimento, né, de que, poxa, está tudo aí, Deus já colocou tudo ao nosso, está nas nossas mãos, né? Eu fico com vergonha depois de uma página dessa, da Joana Diante. Então vamos à leitura do Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 7, da volta do Espírito à vida corporal. Faculdades morais e intelectuais do homem. A questão número 361. A pergunta: qual a origem das qualidades morais boas ou mais do homem? São as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso a de um espírito mau? Sim, mas dize antes que o homem o homem vicioso é encarnação de um espírito imperfeito, pois, do contrário, poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus a que chamais demônios. Interessante essa pergunta, que se fôssemos aqui evangélicos e católicos, como responder uma pergunta dessa? Se ele é feito no momento que nasce. Como você vai responder a personalidade de um filho ainda pequeno, ou 5 no meu caso, totalmente diferente, se alimentando da mesma fonte, tendo o mesmo ensinamento? E a gente também vai entender, tem que entender isso, que isso não acontece só do lado de lá quando chega para o lado de cá. Na Bíblia a gente vai ver a caminhada indo a Damasco, Paulo de Tarso mudando os seus conceitos, o seu conceito de conduta. Ele se transforma em outra pessoa, sai de Saulo e entra em Paulo, só numa transformação de conceito de conduta. E por que esse conceito de conduta transformado? Em cima do que a gente leu ontem ali, sobre a leitura do Miramês, sobre o médio interesseiro. O interesse mudou. As aspirações mudaram. O que ele queria antes não era questão de moral, mas sim esse interesse mesmo, de querer aquilo. Ele entendia de uma forma mais animalesca, de um interesse mais pessoal, ou até grupal, ou com um partido, com um grupo, e não com a universalidade. Então, Paulo de Tarso ali, depois que ele conversa com o Cristo, e ele começa a trocar os conceitos que ele achava que eram verdadeiros, que eram honestos e eram certos, e ele viu que aquilo era podre, pessoal e egoísta. Ele começa a trocar por conceitos mais universalistas, mais holísticos. Ele começa a entender como ele era pequeno. E assim também somos nós. A gente vai ver na nossa trajetória, antes de casar, de ter filho, de criar uma família,
como é a forma de conduta era uma. Depois que você tem filhos, você tem um relacionamento sério ali, será que você é a mesma pessoa que era quando solteiro? Será que você tem os mesmos objetivos quando era solteiro? E por que mudou? Então a gente tem que entender essa proposta de perspectiva e de projeção. A gente tem que fazer a leitura a todo momento, é o que se foi falado ontem aqui, quando entra nessa salinha aqui, nessa casinha aqui, para que eu estou entrando aqui? A gente tem que fazer essa leitura de perspectiva, de projeção, para não entrar aqui como uma pessoa retardada, como uma pessoa fora do sistema. Estou aqui, está todo mundo de uma forma, eu estou me conduzindo de outra forma. Desarmoniza completamente o ambiente. O ambiente. E a pessoa... Alguns que estão ainda não tão alicerçados, entra naquela onda da pessoa que vai ali nos devaneios. Já tinha uma dificuldade do que estava acontecendo lá fora, dos barulhos. Dos barulhos. Aí vem aqui dentro, entendeu? É complicado. Então muito. A gente... E eu sou uma pessoa que tem uma paciência, quer dizer, eu não tenho paciência, eu trabalho para ter uma paciência aceitável, na média. Mas às vezes eu estava querendo me concentrar não em pensar em alguma coisa, me concentrar, não pensar em nada, a me isolar em qualquer tipo de censura, de crítica, de posicionamento, não ter nenhum tipo de posicionamento. Mas estava difícil em pensar como é que o ex-companheiro interage, como é que ela interage, como é que o neto interage, como é que é isso. Você fica numa questão de julgamento também ali imposto. E tem um detalhe na lição, né, que você ontem abordou muito legal. Quando você fala médio interesseiro, você leva para o lado de vantagens, né, materiais, né, e tal, né? E você falou, agora preste atenção no final, no resumo, né, do Miramês, né, que ele fala sobre a escolha dos interesses. Dos interesses. Né? É uma coisa que até por ignorância as pessoas levam logo para esse lado, tirar proveito. Farinha é pouca, meu pirão primeiro. E não, interesseiros somos. Agora, que tipo de interesse eu tenho? O que eu quero ganhar? Qual é a moeda que eu quero levar para casa ou para mim? Então a gente tem que entender aonde eu estou entrando, por que eu estou entrando e o que eu quero ganhar. Tem um detalhe também importante na lição de ontem, que o Miramês colocou bem claro para a gente, né? Que o principiante na doutrina espírita ele tem que buscar informação nas 5 obras básicas, porque senão você vai ser um espírita torto, enviesado, porque você vai ler romance, vai ler não sei o que, vai conhecer muita coisa e não vai conhecer o fundamento da doutrina espírita, que é essa busca da reforma íntima. Quando a gente fala nessa necessidade do conhecimento das obras básicas, é para a gente poder entender o porquê da reforma íntima. Depois, então, você tem um manancial de livros aí para você buscar informações. É interessante, ontem eu vi um filme, quem tiver o Amazon, tem Viajantes, é o nome do filme. É interessante que é uma viagem para procurar outro planeta para a futura habitação dos terráqueos. Está acontecendo agora, é bem atual. E eles botam uma porção de crianças que vai demorar 86 anos para chegar no planeta que eles miraram lá. Então, a população que vai ali não é a população que de repente vai chegar lá. Só que ali dentro eles colocam um remedinho na água. E aquelas crianças são muito inteligentes, já foram educadas para se comportar de uma forma equilibrada, e esse remedinho é para tirar o apetite sexual. Interessante, aí um dos garotos lá descobre isso e relata para um outro. E começa... Fingir que está tomando remédio. Não, eles jogavam fora mesmo. Só que o filme desenrola neles contestando aquilo. Pô, é legal o cara fazer isso com a gente, mas ele faz o que ele está dizendo para a gente não fazer, ou não tocar no outro, ou isso, aquilo. E no final, aí no meio, um deles
cria o homicídio, um homicídio e mata aquela pessoa maior que estava ali gerenciando. E eles param de tomar a água azul. E vira uma bagunça, vira uma guerra de facções, uma coisa absurda. Isso aí já estão no planeta ou estão na nave? Não, estão na nave. No filme nem aparece. Eles chegam, o filme termina quando eles chegam, olham o planeta. Nem chega a estacionar. Habitar. Começar a habitar. Mas o negócio é esse, do comportamento coletivo, cada um tendo a tua posição. Aí eu falei para minha esposa, olhando aquilo, eu falei, em vez de eles darem aquela água azul, eles tinham que ter aula de filosofia. Para dar o discernimento a cada um. E não impor a vontade de quem está gerenciando. Mas dar esse discernimento de forma sábia. A eles trabalharem conceitos e estudar conceitos. Que vai te libertar. O problema é esse. A gente não estuda. O que esse cara quer dizer com isso? Aonde isso vai dar? Eu vejo muitas mensagens de Saint-Germain, de espíritos diversos, que vêm falar uma porção de coisas maravilhosas. E também leio algumas coisas, eu fico assim, pô, não vou entrar nessa canoa furada não. Olha aqui, tal. Mas eu procuro pegar o que é limpo ali. Eu não saio ali renunciando tudo. Eu pego o que está ali, que eu falei, pô, aquilo é muito legal. Então a gente tem que fazer essa peneira, separar o joio do trigo e colher o trigo. Porque a gente fica nessa coisa de seita, de conceito, não, aquilo é pecaminoso, aquilo. Tudo é de Deus. Quando a gente entende que tudo é de Deus, você procura conhecer tudo, mas sabendo que aquilo ali está meio mesclado com coisas egoístas, pessoais das pessoas. Então Kardec veio mostrar vem fazer esse questionamento que até então parece até meio sem propósito, né? De onde é esse conhecimento, esse instinto, essa personalidade que vem já do ser quando nasce? Bom dia. Pensei que ele ia falar com alguém aqui, o ex-marido da Tânia. Então o Kardec vem fazer esse questionamento. Se a gente não é aqui espiritualista, não acredita na pré-existência da vida, a gente não ia ter como questionar isso. E não ia ter material para trabalhar esse questionamento, essa realidade, né? Que é só olhar e ver que é realidade. Então vamos ver. Com relação ao fato aí que você, o ocorrido ontem, tem um amigo meu batista, só para abrir aspas, um amigo meu batista no Campo Natan, muito amigo dele, amigo da igreja batista, ele fala assim, Júnior, falando para assim, às vezes, cara, que ele combate muito negócio de falso crente, né? Aí assim, Júnior, o que está acontecendo agora? Às vezes, você tem que dar valor também mais ao vigiai do que só ao orai. Está todo mundo só nessa orai e vigiar, às vezes você tem que trocar a conjugação. Vigiai, às vezes, é mais importante do que só orai. Ele falava muito isso, dar um conceito melhor para a religião. Ele falava muito isso aí para mim. Não, isso aqui no meio espírita também fala isso, mas a verdade é você não dar oportunidade, sabe, de codificar isso. Ouve, lê, passa, entra aqui e sai por aqui. Não trabalhou, como eu falei ontem aí, não rumina sobre o que está lendo. Só lê. Aí eu li esse livro, eu li aquele livro, eu li aquele livro. Reteve o quê? Ler, entender, estudar. Então o Miramês aqui vai ampliar isso aí com a lição do capítulo 4, alusiva a essa questão 361 do Livro dos Espíritos, qualidades morais. É certo que a matéria tem vida, mas em outra dimensão espiritual, de modo a não raciocinar como fazem os homens. É interessante essa abordagem inicial aqui do Miramês, que nessas cartas de Cristo, ele coloca que ele foi lá para o deserto e ali ele começou a ter uma visão diferenciada. Ele começou a ver organismos dentro dele mesmo.
mundos totalmente individualizados dentro do ser vivo que passa por ali. Ele começou a vislumbrar uma realidade na qual ele nem sabia que existia. E é essa vida aqui da matéria. A qualidade moral do homem não pode, pois, advir da matéria. Então, a qualidade moral do homem, ela provém do espírito. É nesse sentido que o homem, consciente do seu mandato na terra, deve se esforçar para crescer ante seus compromissos e mediante a sua consciência, onde se encontram gravadas todas as leis morais que passam a governá-lo. Então, a gente tem que entender esse laboratório de situações na qual a gente está inserido e que o nosso espírito ainda é prostituto. Ele se corrompe com uma facilidade. O que é o sexo? Cara, olha só, nós estamos aqui no planeta, vamos observar que nós somos um imigrante aqui da Terra, cada um na sua individualidade trazendo as causas, as manias, as enfermidades. Então, claro que provém de quê? Do espírito. Agora vai fluir na matéria. Vai fluir na matéria porque a matéria é o instrumento da sensibilidade. Então, o que vai acontecer? Tudo aquilo que o espírito ele tem, vamos dizer, de positivo ou de negativo, é o corpo físico que vai passar as consequências. Mas aí se diz, né, pergunta aí, por que o espírito ele não se alerta para não ter que passar por isso? Ele, num estudo de ciência e até de filosofia, a gente não pode colocar ou inserir na conversação crenças limitantes. Quando a gente coloca que somos imigrantes, no conceito de projetar situações é aceitável, mas no conceito de fato, a gente não pode inserir isso. O próximo parágrafo vai dar a resposta que ele está querendo ali. Ó. Então, quer dizer, a gente não pode começar um questionamento em cima de o que eu sou, como é que eu estou, por que eu tomo aquela atitude, em cima de crenças, ou limitantes ou libertadoras, mas crenças. Eu não sei se eu sou um imigrante, se eu sou um viajante, mas eu sei quem eu sou. Olha, sem dúvida nenhuma, eu vejo que nós aqui estamos num aprendizado. Aprendizado por quê? É porque nós vamos trazendo muitas vicissitudes, porque aqui é um planeta de prova e expiação. Se é de prova e expiação, isso aqui é uma escola para o universo. Pode vir de uma paragem, pode vir de outro, pode vir de um planeta, de outro, e habitar aqui. E está aí a causa que o sofrimento vem, e as pessoas estão alheias o porquê sofrem. Mas o remédio está nas encarnações. Aí é que eu vejo a modificação, porque à medida que nós vamos dispensando, né, despojando de determinados hábitos, que não é numa encarnação só, vai havendo também a melhora do espírito e, consequentemente, vai fluir também melhor na matéria. Mas as experiências passadas, você não pode também usar como exemplo para que esse sofrimento teu não seja tão grave? Você vai vivendo, vai fazendo uma régua de passado, presente, para o futuro ser melhor. Então você não vai cometer de novo.
É Porque você vê gente sempre errando, fazendo a mesma Nessa coisa. vida. Nessa vida, eu tô falando nessa vida aqui, eu tô nessa vida. Esse Esquece a negócio- vida. Então, é Esse negócio justo. de karma, Esquece a métrica, cara, esquece. esse negócio Esquece a de métrica. karma, de bagagem passada, isso é crença. O karma ele não existe porque você está. Para mim não existe, sabe por quê? Porque você está se adaptando para uma coisa melhor. Então você vai ter as passagens nessa época. Não, O eu karma tá acredito no karma sim, como um fator de me condicionar. Ou de crescimento. Não, de crescimento. Então, Ou de crescimento. não entrar, sabe, no desespero da loucura ou da violência. Então, é uma crença condicionante a me limitar, a me ponderar ou me segurar. Mas não é aquilo de diálogo, de ponto de vista, porque é a minha crença e não é um fato consolidado e provado. Então, o que eu quero dizer com isso tudo é o seguinte, que nem eu falei ali uma vez, eu vendo um programa lá, o Globo Repórter, um hindu morava numa casinha de menos de meio metro quadrado, de frente para uma montanha, e ele ficava ali em oração, e quando ele deu a reportagem, ele estava em júbilo, ele estava, sabe, transcendendo a alegria e tal. Porque viu a reportagem. Não, porque ele estava, a Glória Maria estava perguntando a ele sobre situações de comportamento, de viver ali, e ele botou uma visão tão desapegada, tão libertadora, que eu cheguei e olhei e falei, será que isso é possível? Será que isso é possível? O cara não tem nada e está tão bem assim. Eu tenho 1000 vezes mais do que ele e estou em perturbação. Você já viu a alegria dos índios no momento de festa deles? As crianças que são felizes com os índios. Eu me imagino, nós nos imaginamos uma aldeia indígena com esses conhecimentos que nós temos aqui. Será que a gente ia conseguir ter aquela felicidade? Quer dizer, dá uma olhada nesse próximo parágrafo aí, tá? Olha só o que o Milanês vai colocar pra gente aí. A matéria aqui, ó, foi aqui que eu parei. Foi. A matéria é instrumento humano, mas também divino, nas mãos do ser encarnado, como o cavalo de montaria é o do cavaleiro. As rédeas regulam seus passos, e no caso do espírito, as rédeas são o esclarecimento para refrear os instintos materiais correspondentes à ignorância da alma. Que é o que sempre você fala aqui, da questão do esclarecimento, né? Que o sofrimento não é um mal, o sofrimento é a nossa necessidade momentânea. E esse erro que a gente comete, né, sempre, né? Eu me envergonhei aqui quando eu escutei a Joana, entendeu? Porque eu ainda penso assim, a verdade é essa, eu ainda penso assim. Agora isso aí é um mal? Isso aí é um... Não, é parte. Agora eu já estou esclarecido. O errado agora vai ser eu manter esse tipo de... E, veja bem, como é que Deus é sábio? Como é que essa ajuda que a gente tanto pede, ela está aí acontecendo todo dia? Tu chegou lá nos seus 70, meu irmão, Dona Gisela está aqui, né? A gente não vai usar o palavreado que devia de usar, mas você tem aquele freio no sexo, que é para você já ir se adaptando, entendeu? As coisas novas. Né? Quer dizer, então são situações que são criadas para a gente poder pensar, refletir, mas a gente fica nessa. Não, e detalhe, aí você vê com as experiências dos outros. Você vê, que nem eu dei o exemplo, não sei aqui, eu conversando com meus amigos, quando eu era novo, a gente não tinha videocassete, não tinha isso, a gente se fantasiava de mais velho para entrar num poeirinha, para ver filmes pornográficos. E eu via pessoas idosas ali, sabe, mergulhada no desejo do sexo de uma forma monstruosa, ao ponto de um colega meu agredir um senhor bem idoso porque ele estava molestando o meu colega. A gente estava distante, ele estava lá na frente, que quando viu o tumulto, o pau comendo ali, era o meu colega, eu falei, ô Negão, o Negão era um colega meu, né? Não é o Jefferson aqui lá na frente? O Jefferson estava metendo o pau no velhinho, que o velhinho estava molestando ele. Em Mato Grosso, com 80 anos, essa semana eu li uma reportagem, ele falando que nesse momento de pandemia, ele está esse tempo todo preso, né? Qual é a tua maior necessidade? Adivinha o que ele fala? Sexo.
Valdemir, mas às vezes precisa ter cuidado, a gente ouve assim, de repente é só para você aparecer na televisão para dizer que tá aquele. Muito, Não é? muito bem colocado, Às Gisele. vezes é isso, né? Peraí, eu tenho que me botar ainda Hoje tá todo jovem, mundo preso à tô na mídia. minha idade, Tá tudo preso à assim, mídia. parou o sucesso, meu sucesso está parado, porque a idade chegou, né? Mas eu tenho que, não posso deixar a peteca cair, como diz aí. Nós causamos um câncer na nossa sociedade que se chama rede social. Aí o cara quer botar tudo lá. Muita gente que você. Essa semana eu estava vendo no Wikipedia as pessoas que não aparecem quase em rede social. Um monte de gente que quase não aparece. Eu estava começando a. Tem gente que não gosta, que é avesso. Avesso a Facebook, Instagram, tem gente que é avesso, não gosta. Não gosta de deixar a vida compartilhada. Aí voltando só um pouquinho aqui naquele parágrafo, Carlos, anterior, né? Nem da matéria não, aqui o anterior, onde ele diz aqui, onde se encontram gravadas, a consciência, né? Que é onde se encontram gravadas todas as leis morais que passam a governá-lo. Nós temos isso tudo aí dentro da gente, funcionando. Faz ou não faz? Quero ou não quero, né? Vou ou não vou? A questão é essa, é a gente trabalhar o que aprendemos, o que lemos, o que estudamos e tirar algum conceito sintetizado, porque senão a gente se perde nesse mundaréu de informações. Sintetizar aquilo, simbolizar com alguma coisa, é aquilo ali, porque senão a gente perde, a coisa fica turvada e some da nossa frente uma coisa que de repente é essencial para a nossa conduta reta e a gente se perde nas situações. O legal dessa lição de hoje é que a gente está falando de coisas da gente, do nosso dia a dia. Não tem nada a ver com o Evangelho. Não. Nós somos nós espíritas. Vai cá. Jesus desceu ao mundo por misericórdia de Deus e grandeza do seu amor, no sentido de nos ensinar a excedermos os dons morais na qualidade de luzes, no autoentendimento da pureza espiritual. Caramba! Cada criatura tem seu dever de se esforçar para seu próprio bem-estar. Olha só, puxando ele aí. Foi o que a gente estava falando aqui, né? Se um espírito ignorante reencarna, ele, ao crescer, está predisposto às paixões inferiores do mundo. Contudo, a bondade de Deus é tão grande que sempre deposita essa alma aos cuidados de alguém que passa a ensiná-lo a mudar seu modo de vida, por vezes como exemplo. Analisemos e observemos a evidência do que falamos. Eis aí, nos primeiros passos na reforma moral, mesmo se sentindo desajustado no seio da família, depois o espírito irá reconhecer as bênçãos que recebeu de Deus, passando a agir de forma mais equilibrada, onde for chamado a viver. Nada está perdido. Todos passamos por esses caminhos. O não julgueis para não ser julgados é nesse sentido, porque quem hoje se encontra livre já foi escravo das paixões inferiores. A escalada da vida que leva no seio da humanidade, em tudo que faz, norteiam seus sentimentos para o bem-estar da humanidade. E ainda mais, seus exemplos de amor fazem notar a sua grandeza de coração. Entretanto, entre ele e o espírito primitivo, há grande distância e a escala é imensurável. Só pela análise notaremos onde a alma se encontra vivendo, qual a sua faixa de vida e o de que precisa para melhorar. Trabalhemos todos para a melhoria desses espíritos, se possível em silêncio, dando com uma mão sem que a outra perceba. Esse Guilherme É demais. ele emociona a gente, né, nas colocações, cara. A verdadeira caridade é silenciosa, porque no fundo quem a faz é nosso Pai Celestial. A doutrina dos Espíritos vem nos ensinar a desabrochar as qualidades morais que temos como talentos divinos, como o
com o nosso esforço de todos os dias. A consciência em Cristo vem nos aventar o prosseguimento na caridade e no amor, forças de Deus que moram em nós, esperando a nossa vontade de praticá-las. E ele finaliza assim, ó: há muitas classes de espíritos encarnados na Terra e na erraticidade. Conforme já falamos, eles vão melhorando gradativamente, entendendo assim que somente o tempo, sob as bênçãos de Deus, pode ajudar a purificar a alma, ou, mais acertadamente, despertar nela todas as qualidades que Deus depositou no cofre do seu coração. Eu queria dar uma ênfase aqui a uma colocação do Miramês. Cadê? Entendimento assim que somente o tempo. Aí ele põe aqui, sob as bênçãos de Deus. Só que isso aqui fica como uma forma meio romântica, essas bênçãos de Deus. Mas Deus já abençoa todo mundo. Todo mundo está abençoado. O problema não é ele abrir a porta, o problema é a gente abrir a porta para ele. É dar essa sensibilidade, essa atenção, prescrutar ali o que está querendo dizer o movimento das coisas. Como é que eu faço a leitura certa do que está na minha frente? Isso é a bênção de Deus, é deixar que ele se comunique comigo. Mas eu, no meu terror, no meu interesse, no meu desajuste, eu não procuro comunicar com Deus o que ele quer em cima dessa proposta. E aí eu executo da minha forma grosseira e acelerada, né? Foi isso que eu estava analisando quando você passou a leitura nesse pedaço. Falei, bom, a melhora desse espírito vai influir na sociedade. Se influir beneficamente, parabéns, porque a melhora tem que ser uma condição de dar alternativa às pessoas se espelharem, né? Para poder continuar. Quantas pessoas aí estão no vacilo por falta de orientação? Nós estamos nessa situação, né? Quantas pessoas, tu fala assim, O pior, se tira dessa classificação. O pior é isso, o pior é que eles não têm informação, o pior é que nós temos a informação e nós estamos falhando. Né? Pensa nas 24 horas do dia, quantas vezes tu acertou e quantas tu errou. Eles não têm, nós temos, como na faculdade tem, como a filosofia tem. A questão é tu dar interesse. Aquele que vai pelo lado religioso, engessado, ele é tão interesseiro como aquele empresário que arrebenta todo mundo e quer ganhar muito. Cara, mas quando você faz a colocação que o René falou, dá a impressão que nós estamos... Não, isso porque eu quero dizer que a nossa maior dificuldade é essa, que nós sabemos e nós, entendeu? Nos mantemos na contramão do negócio. Ele não aceita, ele fica teimoso no erro, continua. E a gente tenta sair, mas não consegue. Às vezes acerta um pouquinho, mas volta no erro de novo. Então passo para frente e três para trás. Céu, é muito o problema desse tipo de abordagem é depois a gente entrar em perturbação. Porque a gente fica colocando sempre em terceiros e não entra na primeira pessoa. Eu também tenho esse tipo de comportamento. Eu também vacilo aqui e ali. Porque quando você entende que você é doente, você já está caminhando para a cura. Quando você não entende que é doente, você está muito distante dessa cura. Então, se colocar todo o contexto na primeira pessoa é muito importante por isso, para a gente trabalhar primeiro a minha cura. Primeiro, eu tenho que me amar, eu tenho que me entender, eu tenho que me resolver, para poder resolver o problema dos terceiros. Eu trouxe uma leiturazinha aqui que vai continuar essa linha de pensamento, né? Isso aqui é o livrinho martelo, vai mais uma pancada na cabeça. Então ele é o Evangelho e Qualidade de Vida. De José, está escrito aqui
em forma... Não dá para saber qual o nome dele. Deixa eu ver o nome. Carlos Léo. Eu acho que é Lealf. Sei lá, vamos ver se está aqui escrito aqui. Esse é Carlos Leal mesmo. É Leal. Não escritor. José Carlos Leal. Aí eu trouxe aqui a leitura que é a questão da limpeza interior e exterior. E ele põe aqui um versículo lá no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que limpais o exterior do corpo e do prato, mas por dentro está cheio de rapinas e de intemperância. Aí o José Carlos vai fazer a dissertação dessa forma aqui. A lei judaica estabelece uma clara distinção entre o puro e o impuro. Os animais, por exemplo, eram puros ou impuros por sua própria natureza. No caso dos animais de pés fendidos, como o porco, a impureza poderia resultar de um ato voluntário e, nesse sentido, possuía um caráter moral. Esse tipo de impureza excluía o homem do santuário e da comunhão com Israel, mas não interrompia a comunhão com Deus através da oração. Em muitos casos, a necessidade de pureza era reforçada pelo mandamento: sede santos, porque eu sou santo. Conforme o judaísmo, conservava-se puro significava que pessoa, animal ou coisa estavam separados para fins sagrados e que, como pertencentes a Deus, eram coisas santas para o Senhor e não deveriam envolver-se com o que era impuro. Além disso, a impureza era símbolo do pecado. A pureza física não era diferente da pureza cerimonial, mas não eram sinônimos, embora às vezes coincidiam-se. Em verdade, o conforto e as exigências sociais reclamavam a limpeza corporal. Os judeus se purificavam várias vezes durante o dia sem que a lei cerimonial exigisse. E esse comportamento, no tempo de Jesus, tornou-se uma espécie de obsessão. Certo dia, Jesus aceita o convite de um fariseu para jantar em sua casa. E logo ao entrar, quebra voluntariamente, acredito, o protocolo de lavar as mãos. O fariseu, em seu íntimo, registra o comportamento de Jesus e discorda dele. Jesus percebe-lhe o pensamento e responde-lhe a indagação. As palavras de Jesus, bastante duras para com o fariseu, justificam-se pelo fato de ser a lei divina bastante simples em sua essência e exigir do homem a reforma íntima e a necessidade de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nisto, segundo o próprio Jesus, estaria toda a lei e os profetas. Mas os escribas e fariseus resolveram lapidar a lei de Deus, completá-la como se ela faltasse alguma coisa, acrescentando ao núcleo primitivo um conjunto de regras detalhistas e preconceituosas. Daí surgiu um tipo de moral voltada para o exterior, que se poderia chamar de moral farisaica, uma moral que levava aos seus adeptos a imaginarem que bastava cumprir fielmente esses atos externos, como lavar as mãos, por exemplo, para entrar no reino de Deus. Vou dar uma paradinha aqui, que às vezes eu posso parecer até meio chato, às vezes eu dou até umas cutucadas no Erlei, nessa posição
de que, como ele colocou agora aqui, de karma, de situações, não dessa existência e de outra, para confabular um conceito de comportamento. Então, isso tudo está preso em crenças que não são comprovadas, que é adotada por mim, pelo grupo, mas que a gente não pode colocar isso como um conceito, porque nem todo mundo acredita nisso. E na hora de trabalhar o comportamental, a gente não tem que associar ao espiritual, ao religioso, melhor dizendo, e sim ao hábito, à constância de situações que vai te colocar em cima de esse ato, criar hábitos que depois criam um caráter. E aí a gente está unindo situações reais, comportamentais, e que são adquiridas por se envolver, por massificar situações, movimentos, comportamentos. Então, é exatamente isso aqui que Jesus coloca em cima de um hábito que foi resultante de um ponto de vista, em cima que naquela época não tinha essa consciência que a gente temos do microcosmo, do mundo microbiano. Hoje isso aí é uma ciência nova, naquela época não tinha isso. Aquilo ali era formatado em cima de crenças, até então limitantes. Como a crença de Jesus, colocando essa pureza, também são crenças que transcendem o nosso entendimento. Mas quando eu digo que as mensagens que a gente lê aqui não tem em outras doutrinas religiosas, mas quando eu coloco, tem na faculdade. Porque a filosofia trabalha de uma forma muito legal as virtudes. E não dão ênfase aos problemas, aos defeitos, às inferioridades ou à sombra. Eles dão ênfase às virtudes. E só que as pessoas veem aquilo como se vê muito nas casas religiosas e até aqui dentro mesmo, de uma forma utópica. Pô, é legal, é lindo, mas não dá para adotar. Aqui eu tenho fome. Aqui não adianta contar história. Então, quer dizer, mas eles também estão presos a crenças limitantes, segundo eu. Jesus chama a atenção do fariseu, e a nossa também, para a oposição exterior versus interior. O que conta para Deus não é o modo como nos vestimos, a postura que adotamos ao fazer uma prece, ao nosso vocabulário delicado e maneiroso, a qualidade de livros, a quantidade, melhor dizendo, de livros que lemos, as palestras espíritas que fazemos, mas sim a nossa realidade interior, como somos em nossa intimidade, onde ninguém nos vê, exceto os espíritos desencarnados, bons ou maus. Aí eu vou dar uma parada aqui para falar de ontem, ali eu fui até um pouco enfático, grosseiro, contundente, não sei a palavra certa, na hora que o irmão veio falar que ele quer a bagunça, quer acabar com isso aqui, que ele precisa ganhar a merendinha dele. E aí eu não aguentando, começo a falar, maluco, tu é muito brutão, tu é muito guloso, você não está mais no mundo físico, você não tem um corpo físico tão necessitado de matéria quanto o meu, e pelo que parece, você pensa mais em comida do que eu. E procurei enfrentar ele de forma aberta, porque quando eu converso, eu não procuro ficar, sabe, ai, será que ele vai me perturbar? Será que ele vai estar atrás de mim?
é esse tipo de coisa que vai te prostituir, vai te criar medo. Que ele venha atrás de mim, que ele fique me observando, que ele fique ali e fala, ô, seu Zé Ruela, tu fala isso, mas tu faz aquilo. Porque eu posso me humilhar perante as pessoas que estão aqui, mas no fundo eu vou ganhar muito. E eu estou interessado é comigo, eu não estou interessado com o pessoal aqui. A gente tem que ter esse cuidado, né? Porque o jeito que ele chega do lado de lá é o jeito que nós poderíamos chegar se a gente não Mas tinha que jogar na cara dele de uma forma um pouco grosseira. Mas você já está desse lado e tu ainda está pensando em comida. Dessa forma, a se prostituir, a querer o mal do próximo para ganhar um prato de comida. Então parece ali que eu quero afrontar ele, mas eu estou querendo para ele o que eu queria para mim se alguém soubesse o que eu não sei. Não, mas a forma correta é você mostrar a realidade, né? Você não vai ficar tapeando para agradar os ouvintes. Tem que ser o sincero, até para despertar, porque às vezes o choque mais maduro e deu para ver que ele ficou perturbado. Na verdade, ontem você não foi grosseiro, você foi autêntico. Por quê? Ele teria necessidade de captar os conhecimentos dele mesmo, saber por onde ele tem que se designar, para onde ele vai, o que ele tem que fazer, e ele estava praticamente perdido. Tanto é que depois ele não agradeceu, mas ele saiu de uma maneira bem sensível, notando que ele apurou. Então, às vezes, nós temos que descer na escala, não escala animal, mas na escala só espiritual, moral, né? O conhecimento. Porque se ali fosse tratar de uma outra maneira, ele poderia pensar que ele, os outros aqui, estavam melindrados dele, e é daí que muitas sessões ela parte para o desequilíbrio, bagunça tudo. Aí diz, um espírito só bateu ali, acabou com a sessão. Não, todo mundo, sempre eu peço isso nas orações, todo mundo tem que estar atento, realmente vir com o coração pronto para trabalhar. Trabalhar o quê? Trabalhar essas coisas, esses negativos. O irmão ontem, ele pode até ter saído daqui chateado, mas ele saiu com um material na mão para refletir. E ele refletindo, ele ia apurar justamente a necessidade que ele está tendo e não estava querendo ver. Então vamos continuar. Esse interior é que deve estar em bom estado para que não sejamos classificados entre os sepulcros caiados por fora e cheios de imundície por dentro. Todo aquele que dá muito valor ao exterior e se descuida do interior merece a censura do profeta quando diz: este povo me honra só de lábios, mas não me tem no coração. Enquanto não temos Deus no nosso coração, estamos muito longe da pureza ideal, embora muito bem vestido e perfumado, trazendo um discurso religioso impecável, que às vezes causa admiração ao irmão que nos ouve. Voltemos a ouvir os Espíritos. Aí ele vem colocar aqui, eu acho que deve ser o livro dos Espíritos, ele não diz aqui, ou diz. Diz sim, Allan Kardec, 10, deixa eu ver se tem alguma numeração aqui, não tem não, mas... tem sim. Então ele diz aqui, Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 10. A finalidade da religião é conduzir o homem a Deus, mas o homem só chega a Deus quando se torna perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge o seu objetivo. A religião em que se acredita encontrar apoio para fazer o mal é falsa ou foi falseada em seu princípio. Esse é o resultado a que chegam todas as religiões em que a forma supera a essência.
o fundamento. A crença na eficiência ou eficácia dos signos exteriores, quer dizer, dos códigos das mensagens exteriores, é nula se ela não impede que se cometam homicídios, adultérios e espoliações, que se digam calúnias, que se façam mal ao próximo, qualquer que seja. Ela faz supersticiosos, hipócritas ou fanáticos, mas não faz homens de bem. Portanto, não basta ter a aparência de pureza. É precioso, antes de tudo, ter a pureza no coração. Aí o José Carlos volta aqui no pensamento dele. Todo homem religioso que as ocultas pratica a iniquidade deve ter em mente que jamais estamos sós. O apóstolo Paulo nos diz que somos vigiados por uma nuvem de testemunhas do bem e também do mal. E essas testemunhas estão conosco conforme as ondas mentais que emitimos. O padre, todo paramentado e exteriormente puro, dando a hoxa sagrada a cada uma de suas ovelhas, pode estar com o seu interior totalmente sujo. André Luiz, em seu livro Libertação, mostra o interior de uma igreja antes do início da missa. Examinando a multidão bem vestida que comparecia à missa, notou que a maioria esmagadora daquelas pessoas, mesmo as que portavam objetos sagrados, estavam mentalmente distantes da verdadeira adoração à divindade. As suas áureas estavam saturadas de cores de baixo padrão vibratório. Em grande parte, a cor era um cinzento carregado. Muitas delas apresentavam-se rubro-negras, denunciando pensamentos vingativos que não conseguiam disfarçar ante os olhos dos espíritos que ali se encontravam. Tal era a situação espiritual da igreja, que até as pessoas crentes que desejavam orar encontravam dificuldades. Nem mesmo o oficiante da missa estava livre da influência negativa por ele próprio produzida. É interessante observar, aí volta ele aqui, é interessante observar como Jesus está certo ao falar da oposição entre o exterior e o interior. Ninguém naquela missa, vendo o padre todo paramentado, erguendo o cálice sagrado, aparentemente compenetrado, ponto alto da cerimônia, poderia imaginar que estivesse ele próprio, carente de luz que oferecia. Assim como todas as pessoas que exercem um tipo de religiosidade exterior, fazia da verdadeira fé e do amor sublime que o culto a Deus exige. Que assim seja. É interessante, né? Que toda a reunião foi endereçada a todos nós aqui presentes, né? Que a gente possa pensar bem, né, no que nós acabamos de ouvir, né, essas advertências. Ele estava lendo ali, eu estava pensando aqui nas nossas reuniões, na mesa, aqui dentro da nossa casa. É verdade. Como é que nós estamos, que corpo nós estamos colocando aqui dentro? Né? É verdade. Aí me faz me lembrar de uma mensagem de Escola de Maricá, somente agora no final, que ele diz assim, eu vou falar, mas eu não... Mas é sobre isso que ele diz, que nós esquecemos do passado, procuramos se preocupando somente com o presente, mas não se preparamos para o futuro que poderá ser pior do que o presente. Ou do que o passado. Não, ele falou, falando no presente, está falando no passado, né? Que o que nós estamos vivendo no presente já vem
na corrida do passado. E do Valdemir Nunes, eu vou falar dentro do meu entendimento daquilo que eu sinto. Que você falou que não ia pedir, né, pelo nosso impõe. Eu não vou entender, só você pensar, você já está pedindo. Você fala da boca aquilo coisa, mas dentro do coração, dentro da sua evolução espiritual, você está pedindo. Verdade. É difícil. Entendeu? Porque nós aqui, quando eu sempre costumo dizer, a casa espírita, se for a casa religiosa para mim, principalmente a casa espírita, era a escola e o hospital. Eu, quando entro ali, eu já me sinto aluno, professor e auxiliar da enfermagem. Isso aí. Mas eu queria acrescentar aqui, pegando carona aqui no pensamento, em não pedir, que a gente vai ver aqui muitas pessoas, ou até livros, colocando esse lado caridoso em pedir. O não pedir não quer dizer que é não sentir. Mas como a gente tem que sentir, incentivando o empreendimento daquele irmão. E não um atalho, ou botar na sombra ali, tirar ele do trabalho. Porque a gente tem que entender que se a gente pensa dessa forma, a deixar ele na reserva, a tirar ele da labuta, a gente está menosprezando, diminuindo a inteligência de Deus. Está dando fardos muito pesados para o ombro daquele irmão. Quem sou eu para julgar e achar isso? E eu tenho, acima disso, ainda entender que o meu fardo não é muito pesado. Está proporcional ao que eu posso carregar. O problema todo é o jugo dos conceitos que eu adotei, que está me deixando pequeno, que está me deixando ignorante, está me deixando muito vaidoso e egoísta. Achar que eu sou o coitadinho, eu sou a vítima da situação. Então, o conceito espírita, que vem do conceito dos espíritos superiores, nos dá essa visão, sabe, desse Deus sábio e justo. Só que os conceitos espíritas, vindo de alguns espíritas, nos dá essa visão igrejeira, sabe, de o assistencialista prejudicial, em ficar dando, sabe, alimento a quem já está gordo, a quem já está pesado, e que necessita sim de uma ginástica, necessita sim mudar a forma de viver, de agir, de interagir. E a gente fica preso ainda a essa contemplação e a essa dádiva preguiçosa. Às vezes é preciso jogar a vaquinha lá de cima, né? Não é, não é. Eu estou lembrando aqui da história de Santo Antônio, né? Então, quando ele viu a realidade da família, ele não, opa, vamos matar essa vaquinha aí. Bem, meus irmãos, vamos juntar então os nossos pensamentos, né? Vamos puxar assim, esse ar gostoso para dentro da gente, vamos respirar e vamos nos colocar aqui nas mãos da espiritualidade, né? A gente fala em não pedir, né? E foi muito bem colocado aqui, não é nos esquecermos dos nossos irmãos. Que nesse momento a gente possa vibrar por nós e por toda a humanidade. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz,
Quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus, quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz, quanta luz. Neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Quanta luz, quanta luz, quanta luz. Então, quando o cara tem dinheiro, é isso que tu está dizendo, ela vem mais forte, de uma maneira tal, não dá jeito. Não tem como.